Romanos, capítulo 6, de 8 a 12. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Que Deus nos abençoe através da sua palavra lida aos nossos corações. A mensagem de hoje tem como título A Paixão de Cristo e a Nossa. Nós vamos então fazer uma conexão entre o sofrimento de Cristo no tempo da Páscoa e os nossos sofrimentos por Cristo. Então, eu quero que você perceba nessa mensagem, nessa palavra escrita pelo apóstolo Paulo aos seus leitores em Roma e a todos os outros que leram daí em diante, que o apóstolo Paulo faz essa conexão, faz essa ligação da morte de Cristo com a nossa morte. Eu quero que você pense um pouco sobre o batismo, porque quando a gente lê o capítulo 6 de Romanos, a gente percebe nitidamente que o apóstolo Paulo está ligando o nosso batismo, a nossa conversão, simbolizada pelo batismo, ligando isso à morte de Cristo, ao sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Então, tenta lembrar do batismo, como que funciona o nosso batismo por imersão. O candidato ao batismo entra seco, simbolizando o velho homem, e ele vai entrando na água. E quando ele vai entrando na água, isso vai simbolizando para nós que ele entra em contato com a palavra, entra em contato com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós olhamos para ele e ele ainda não teve uma grande mudança. E então ele chega diante do oficiante e lhe é feita uma pergunta: se ele aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. À vista dessa pergunta, ele responde sim. Ele dá o seu público testemunho. Esse momento em que ele dá esse testemunho se configura, demonstra a sua conversão, a sua aceitação à palavra de Deus. Todo aquele que confessar com a sua boca. Então, quando ele faz essa confissão, ele está mostrando a conversão que aconteceu. Nesse momento, ele morre. Aquele velho homem morre e é sepultado. E o apóstolo Paulo diz que ele é sepultado com Cristo no seu batismo. Morre com Cristo, é sepultado com Cristo, e quando ele é erguido das águas, ele renasce com Cristo para uma nova vida. E então nós vamos olhar para a Páscoa, para a minha Páscoa, para a sua Páscoa. A Páscoa de Cristo passa a ser a minha Páscoa. A paixão de Cristo passa a ser a minha paixão. Paixão, quando a gente fala paixão de Cristo, a gente está falando sofrimento de Cristo, dor de Cristo. Então, o sofrimento de Cristo passa a ser o meu sofrimento. Até que Cristo, na cruz do Calvário, dissesse as célebres palavras: está consumado, ele passou por muita
muita dor, por muito sofrimento. Amado, até que tudo se consume e que nós ressuscitemos com Cristo na glória celestial, nós passamos por um calvário, nós passamos por tempos de lutas. Esses tempos que nós estamos vivendo é um tempo de lutas, é um tempo de dores, é um tempo de grande sofrimento. Temos perdido muitas pessoas queridas. Tem sido dias sombrios, dias tristes, dolorosos. Muitos amigos perdidos. Outros que sofreram e têm sofrido, mesmo sem chegarem à morte física, mas sentindo as dores da enfermidade. Quantos amigos que relatam: olha, se cuidem, não fiquem doentes, porque é muito ruim, porque é muito sofrido, porque é muito doloroso. Um tempo de lutas, de dores, um tempo que nós diríamos um martírio para nós. E assim, a gente meio que tem uma ideia de que na vida com Cristo é uma vida de vitória, só vitória, é uma vida de bondade, é uma vida de paz, de tranquilidade, é uma vida isenta das dores, e as pessoas andam por aí buscando essa ausência de dores. Pois, amados, as dores, elas existem. Nós não estamos isentos. Nosso Senhor nos ensinou através da sua palavra que no mundo teríamos aflições, mas que nos conectássemos com Ele, porque assim teríamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então o verso 8 do texto que nós lemos, ele diz: se já morremos com Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, simbolizou quando eu morri para os meus pecados, quando eu morri para a minha velha vida, quando o velho homem morreu. O Ascenso era um outro Ascenso, você era uma outra versão de você, e aquela outra versão morreu com Cristo, foi morta, foi crucificada junto com Cristo ali na cruz do Calvário. E aqui no verso 9, ele vai dizer: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, a morte não tem mais domínio sobre você, porque nenhuma morte que possa acontecer a qualquer servo do Senhor é uma morte definitiva, é morte para sempre. A morte de quem é servo do Senhor é morte temporária, é morte passageira, porque logo que tomba nessa vida, inicia uma nova vida com Cristo. É um misto de dor e de regozijo sabermos que alguém, servo de Deus, deixou essa vida. Eu perdi um amigo, professor amado, esta semana. E
E eu passei aquele dia consternado. Esse homem era um homem ainda muito jovem, muito dinâmico, muito trabalhador, um homem de uma inteligência extraordinária e que deixou um legado para toda a sociedade. Ele criou um novo método de ensino, uma perda inestimável, também para o reino de Deus. Foi meu professor no seminário, um homem querido, muito gentil, muito amável, uma perda inestimável para a sua família. Nós víamos o amor com que ele criava seus filhos, com que ele tratava a sua esposa. Mas apesar da dor, da tristeza, da separação, de não o ver mais entre nós, apesar da tristeza, da dor, de saber que ele não poderia ter um velório, que nós não poderíamos ir a lugar nenhum nos despedirmos dele, há uma alegria que é maior do que tudo isso, que é a alegria de saber que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, e que foi recebido na glória pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e que o seu estado atual é muito melhor do que o nosso, mesmo nós que estamos com toda a saúde. Então, é isso, a morte não tem domínio sobre nós, a nossa morte não é definitiva, a nossa morte é uma passagem, e exatamente Páscoa é passagem, Pessar, é a passagem, foi a passagem do povo de Deus, da escravidão do Egito, até a terra prometida. Havia o local onde eles estavam, representando a vida no pecado, representando a vida sem Deus, longe de Cristo, e havia a promessa da terra prometida, da terra que emana leite e mel, da terra separada por Deus para o seu povo, a Jerusalém. E no meio havia uma travessia. Esse povo passaria pelo deserto. Então, o nosso estado nesse mundo é a passagem entre dois momentos. Um momento anterior, quando nós vivíamos mortos em nossos próprios pecados, e um momento posterior, quando nós estaremos na glória com Deus. Nós estamos vivendo exatamente essa passagem, essa transição entre a vida mundana e a vida na glória com Deus. Nós vivemos ainda aqui neste mundo, em meio às dores e lutas deste mundo, em meio às aflições deste mundo, mas já com passaporte e visto para a glória celestial. Então, nós somos cidadãos entre dois mundos. Verso 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Amados, é isso que eu quero falar com você nessa noite, nesta manhã, que você deve se considerar morto para o pecado. O pecado não é uma opção para você, o pecado não é uma escolha para você. Você não pode decidir se vai pecar ou não. Você morreu para o pecado. Cristo te deu a bênção de morrer para o pecado. O pecado não existe mais como opção para você. Quantas vezes
a gente se vê em meio ao pecado, quantas vezes a gente se vê num deslize no pecado, e a gente olha para aquela circunstância, e nesse momento a gente precisa ter em mente que nós estamos mortos para o pecado. O Espírito Santo nos lembra disso, o Espírito Santo nos mostra, ele nos incomoda com relação a isso. Olha, você está morto para o pecado. Olha, esta vida não te pertence. Olha, você está nesse mundo para que outras pessoas saiam também deste mundo. Pense bem. Há o sofrimento de Cristo aqui nesse mundo. O sofrimento de Cristo aqui nessa terra. Aquele sofrimento pertencia a Ele? Não. Aquele sofrimento era para Ele? Não. O nosso Senhor esteve um tempo anterior na glória, Ele estava no princípio, e Ele sabia que num tempo posterior Ele voltaria para esta glória, mas Ele precisava passar tudo o que passou por amor a mim e a você. Da mesma forma, nós, quando temos um encontro com Jesus, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, passamos a ser cidadãos do céu. Mas por que o Senhor não nos leva imediatamente para o céu? Para que, por amor, nós possamos também conduzir outras pessoas para o céu. Você percebe que há uma ligação, há uma conexão entre essa nossa vida e a vida de Cristo? Entre essa nossa morte e a morte de Cristo? Entre essa nossa dor, essa nossa paixão, essa nossa luta e a luta de Cristo? Cristo não tinha esse tempo como definitivo para Ele. Não tinha o viver em meio às dores deste mundo como definitivos para Ele. Cristo passava por esse tempo para levar pessoas para junto dele para a glória celestial. E graças a esse tempo de vida de Cristo, eu e você poderemos ir com Ele para a glória celestial. Então é por isso que você não é imediatamente retirado deste mundo quando você aceita Jesus. Você precisa também viver as dores, as lutas, os sofrimentos. Você precisa viver os espinhos, você precisa viver os açoites, você precisa viver os esbofeteamentos, você precisa viver a cruz, para que a partir da sua vida, a partir do agir de Deus através de você, outras pessoas também acompanhem você para a glória celestial. Amado, então vamos nos considerar mortos para o pecado. Vamos nos considerar fora desse mundo. Verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não são as coisas deste mundo, não são as coisas da carne, não são as coisas desse tempo que nos governam.
Não são as circunstâncias desse tempo que nos governam. É o Senhor que nos governa. É essa missão que nos governa. Eu tenho como missão levar pessoas a Cristo. Você tem como missão levar pessoas a Cristo. Os sofrimentos do tempo presente são instrumentos, são passageiros e são necessários para que se cumpra a promessa que Deus tem através de você. Nós, aqui neste mundo, somos como pequenos Cristos. Cristo anda neste mundo através de mim e através de você. Cristo salva pessoas nesse mundo através de mim e através de você. Por isso nós podemos tirar os nossos olhos das circunstâncias, tirar os nossos olhos dos sofrimentos, tirar os nossos olhos das lutas, tirar os nossos olhos do pecado, tirar o pecado da nossa vida e focar e olhar para a nossa missão, e olhar para ganhar almas para Jesus, e olhar para vivermos como Cristo viveu, sofrermos como Cristo sofreu, sem perder de vista a nossa missão de ganhar almas para Jesus. Que a Páscoa, a morte, paixão e morte de Cristo façam você refletir sobre a sua paixão e morte. Que o foco que Cristo tinha na sua missão, e Ele a levou até o fim, quando Ele disse: tudo está consumado, que esse seja também o seu foco na sua missão, e que você possa levá-la até o fim, até que você mesmo possa dizer: tudo está consumado. Amém? Que seja assim, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.